Boa tarde a todos. Então, na nossa aula de hoje de Geografia, vocês podem acompanhar aí pelo nosso livro didático na página 56, onde diz lá, percurso 6, população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Tem todas essas questões relacionadas à população mundial, mas hoje em específico iremos ver apenas sobre a população mundial, que está aí na página 56 e na página 57. Aí temos aí na página 56, o crescimento da população mundial. Vamos ver como foi que aconteceu todo esse crescimento aí da população mundial e por que esse crescimento ele veio a se intensificar aí no último século, né? Então, durante alguns períodos da história da humanidade, como a Idade Média, as guerras, que foi a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também períodos de epidemias, esses períodos eles foram os principais fatores da baixa taxa de crescimento demográfico, porque durante esses períodos aí da Idade Média, das guerras e das epidemias, foi onde aconteceu uma grande quantidade de mortes aí de pessoas, né, nesses tempos aí, né? Desse modo, até então, até o século XVIII, a população mundial cresceu em ritmo moderado, ou seja, nem baixo e nem alto. Cresceu num ritmo mediano aí até o século XVIII. No século XIX, com o aprimoramento das técnicas agrícolas, que contribuiu para o aumento da produção de alimentos e, consequentemente, para a redução da fome em muitos países, como resultado, o ritmo de crescimento populacional tornou-se maior. No início do século XX, a Terra abrigava 1,7 bilhão de pessoas. Então, vimos aí que no início aí da população mundial, teve alguns fatores que foram essenciais para que esse crescimento viesse a se expandir ao longo dos anos, né? Como que a produção maior de alimentos, e isso consequentemente gerou um maior crescimento da população, e também a questão da diminuição da fome aí nos países que não tinham desenvolvimento com relação à produção de alimentos. Após a Segunda Guerra Mundial, descoberta na área da saúde, como vacinas e antibióticos, possibilitaram as quedas acentuadas nas taxas de mortalidade das populações. Então aqui vemos um grande efeito aí, na questão de população, que foi o que? Foi o descobrimento aí, a descoberta de vacinas, né? E também antibióticos. Tudo isso gerou aí uma melhor qualidade de vida, consequentemente com mais saúde, e as pessoas conseguiram viver mais tempo, e por isso essa taxa de mortalidade aí ela veio caindo ao longo dos tempos. Entretanto, nos países menos desenvolvidos, o declínio das taxas de mortalidade não foi acompanhado de reduções das taxas de natalidade, ou seja, a taxa de mortalidade estava aqui e a taxa de natalidade estava bem alta, então morria menos do que se nascia pessoas. E isso foi um dos fatores que levou ao crescimento, né, populacional aí mundial, porque se consequentemente morre menos gente do que nasce, consequentemente essa população
mesmo assim morrendo pessoas, ela irá crescer ao longo do tempo, né? E esse período aí ele ficou conhecido como explosão demográfica. Por que explosão demográfica? Porque se compararmos os índices de mortalidade e o índice de natalidade, tem uma grande variação de um para outro. Aí vocês podem observar no gráfico 8, ó, que entre 1960 e 2000 a população mundial mais do que dobrou. Então temos aí, ó, em 1960, vamos lá, a população do mundo tinha 3 bilhões e em 2000 passou para pouco mais de 6 bilhões de pessoas. Então, se olharmos aí, fizermos uma comparação, o crescimento foi dobrado aí dentre esses anos, né? Aí temos aí, na virada para o século XXI, o mundo já contava com mais de 6 bilhões de habitantes. E em 2017, a população mundial atingiu 7,5 bilhões de pessoas. Então, vemos aí um grande número crescente, né, de habitantes no mundo. Principalmente, nos últimos 20 anos aí, vimos um crescimento exorbitante com relação à população mundial. De acordo com estudos da ONU, nos últimos anos o ritmo de crescimento da população tem diminuído, porém, estima-se que até 2050 ultrapassaremos a marca de 9,7 bilhões de habitantes. Infelizmente, aqui nesse ano, né, de 2050, teremos essa grande taxa aí de habitantes no mundo. E o que é que isso traz como consequências para toda a humanidade? Diversas consequências, como a miséria, né, a falta de alimentos para essas pessoas, a questão da água potável também, que é uma grande consequência e que vai surgir ao longo dos anos por conta da grande excesso de consumo. Também vai ter uma queda aí bastante na quantidade de água potável e também de alimentação para essas pessoas. Aí temos lá no final da página, na página 56, o crescimento desigual da população mundial. Aí temos aí, os países desenvolvidos e os menos desenvolvidos não têm participação igual no crescimento da população mundial, ou seja, países que são menos desenvolvidos, eles têm uma participação desigual com relação à questão de crescimento da população mundial aí no mundo, né? A taxa de crescimento vegetativo ou natural nos países desenvolvidos, ela tem girado em torno de 0,3% ao ano ou até mesmo negativa, como é no caso do Japão. Então, o Japão tem uma taxa aí de crescimento vegetativo natural negativa, que é de menos 0,1% ao ano. Enquanto em países desenvolvidos ela tem estado de modo geral em 1,4 ao ano, motivo pelo qual se estima que em 2050 85% da população mundial viverá nesses países. Aqui teve um erro aqui, ó. Enquanto em países menos desenvolvidos, isso. Então, no caso aqui são os países que não tem muito desenvolvimento, como no caso do Japão, Estados Unidos, China e dentre outros aí. Eles têm essa taxa de crescimento aí, ó, vegetativo de 1,4% ao ano. Esse contraste ele pode ser explicado pelas taxas demográficas, que nos dois conjuntos de países são muito diferentes. Aí temos aí a figura 9, na página 57, que é países desenvolvidos e menos desenvolvidos, médias das taxas de natalidade e de fecundidade entre 2015 e 2020. Aí podemos fazer uma comparação aí das taxas de natalidade e taxas de fecundidade.
Nos países desenvolvidos, a taxa de natalidade é de 10,9% ao ano. E já a taxa de fecundidade é de apenas 1,7% ao ano. E nos países menos desenvolvidos, essa taxa de natalidade ela quase aí dobrou, né? Que foi para 20,1% ao ano. E a taxa de fecundidade também aumentou para 2,6% ao ano. Aí lá embaixo temos aí um quadro das taxas demográficas, que vocês podem fazer cálculo da questão da taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, e bem como também a taxa de crescimento vegetativo ou natural, a taxa de mortalidade infantil e a taxa de fecundidade. Aí lá tem todos essas regrinhas para que vocês possam fazer essas contas aí para descobrir qual é a taxa de mortalidade, natalidade aqui na nossa cidade e também do nosso país, né? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. No próximo vídeo irei passar para vocês a nossa atividade referente à aula de hoje.